Bom dia. Vamos começar a nossa próxima aula, né? Bem, nós fechamos aí a época colonial e nós vimos, né, principalmente na leitura de Celso Furtado, né, que o país ele vai apresentar um chamado passivo da economia colonial, né? E o Furtado ele vai mostrar que ele vai começar a definir a sua tese, a provar a sua tese, diferente um pouco do Caio Prado, que ele vai falar na relação entre subdesenvolvimento e a forma de colonização. O Furtado ele vai dizer que o subdesenvolvimento está relacionado não só à forma de colonização, também, mas especialmente ao que ele chama de passivo da economia colonial. Porque ele vai dizer que a economia colonial, diferente dos Estados Unidos, não apresenta elementos agregadores que permitam, ou melhor, que permitissem que o país rompesse, né, com uma lógica de subdesenvolvimento, ou melhor, rompesse com algo que criasse essa lógica de subdesenvolvimento. Né? Ele vai mostrar um pouquinho a diferença com os Estados Unidos. Né? A gente vai ver que os acordos com a Inglaterra foram extremamente ruins para o país, né? Por conta que não criam uma... Vai ver que o papel do Estado no Brasil foi insignificante, né? Porque nos Estados Unidos, enquanto o Estado ele tem um papel importante na criação de infraestrutura e tem também a questão da não interferência da esfera econômica, né, mas faz as coisas de forma que permite surgir os elementos da indústria no país, né? Então, e principalmente, né, que, que quando entra no século XIX, né, a gente vai ver que é o seguinte, que era necessário, segundo Furtado, que houvesse uma expansão das exportações brasileiras, né? Bom, só que seria o seguinte, só que ao mesmo tempo teria um problema, porque fomentar a industrialização, só que, só que sem ter uma capacidade de importar ao mesmo tempo, importar técnicos, importar insumos, né? Seria praticamente impossível. Então não teria condição de fazer isso. Ou seja, o Brasil, ele vai entrar, ele vai romper com sua situação de colônia numa situação totalmente dependente, especialmente da Inglaterra, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Então aqui eu tenho, né, que você entra produtos aqui no país, né, onde você não estimula o mercado interno, você não tem uma economia assalariada, hegemonicamente, vamos dizer assim, é, é, diante disso, você não tem um mercado interno, né? Nesse sentido, ele vai afirmar o seguinte, que o grande atraso relativo da economia brasileira na primeira metade do século XIX foi principalmente o estancamento das suas exportações. Que o Brasil vai exportar açúcar, depois vai exportar ouro, e depois não exporta mais nada, né? Sempre você se pauta
por um produto de exportação. Mais uma vez, é importante lembrar a diferença dos Estados Unidos. Lá você tem uma diversidade de produtos, uma diversidade de pauta de exportação, né? Bom, as exportações brasileiras na primeira metade do século XIX, você tem um crescimento anual médio de 0,8%, muito pouco, enquanto o crescimento anual da população é em torno de 1,3%, né? Então, você tem, o açúcar. O Brasil chegou a exportar em torno de 24% ao mês, né? Cai pela metade. O fumo, né? Você também tinha um valor exportado estável. E o couro, né? Que também o Brasil exporta muito couro. Bom, mas no século XIX, o que vai acontecer? O preço das exportações cai em torno de 40%. O preço das importações fica estável. O que significa isso? Se eu tenho um aumento, uma queda das exportações, uma queda no preço do que eu exporto, que era fumo, açúcar, couro, né? Muito pouca coisa, mas eu tenho uma estabilidade no preço das importações. O que está acontecendo? Eu estou saindo mais dinheiro do que entrando, né? Eu estou tendo um déficit na balança de pagamentos, né? Eu estou tendo na verdade, eu estou tendo uma deterioração nos termos de intercâmbio em torno de 40%, né? Se eu tenho o preço das exportações cai 40%, o preço das exportações mantém estável, eu tenho uma deterioração nos termos de troca em torno de 40%, né? Isso é muito ruim, né? Bom, e a renda per capita do Brasil, muito pequena, em torno de 43 dólares nesse momento. Então você tem um país com pouca capacidade de explodir, vamos dizer assim, né? Você tem um país com pouca capacidade de potencializar um salto exportador que vai garantir um processo de industrialização, né? Porque a gente sabe que para eu poder industrializar, eu só consigo fazer isso se eu conseguir tiver uma pauta de exportação. Bem, nesse sentido, então é urgente, pelos próprios, eu não digo equívocos, porque a própria situação que a colônia foi colocada, né, a própria situação de Portugal levou a essa condição de estagnação que chegou na primeira metade do século XIX, ou seja, o país se torna independente e o país estagnado economicamente, até retrocedendo, vamos dizer assim. Bem, diante disso, o país era necessário se integrar rapidamente nas linhas em expansão do comércio internacional. Precisava encaixar algum produto, ver algum produto aqui que entrasse dentro dessa demanda, né? Outra alternativa seria buscar empréstimos ou investimentos. Só que ninguém ia querer emprestar dinheiro ou investir dinheiro, né? Ou seja, você não ia botar capital numa economia estagnada, né? Mesmo ferrovias, você tem que ter garantia de juros, né? Então, o investidor inglês, vamos dizer assim, naquele momento, eu dizia, tá, como é que eu vou botar dinheiro no Brasil se eu não tenho garantia de que eu vou receber? Se esse investimento não vai me dar retorno, né? Então é uma situação muito complicada a economia brasileira nesse momento, né? Então, você tem algumas possibilidades de ver como se integrar nesse momento. Você tem o açúcar, o Brasil ainda produz açúcar, né? Não é que é o ciclo do açúcar, não, ainda produz açúcar, só que hoje eu tenho a competição na Lusiânia, né? E eu tenho açúcar em Cuba, e eu tenho açúcar de beterraba sendo produzido lá na Europa, né? Então, inviável. Algodão, Estados Unidos. Apesar que o Brasil tem um boom de exportação de algodão, especialmente aqui no Maranhão, durante a Guerra Civil Americana. Mas é só um boom rápido, é só enquanto dura a guerra,
Fumo, né? Os Estados Unidos perde mercado com o fim do tráfico. Couro, eu tenho o Rio da Prata. Arroz, Estados Unidos. Cacau, por enquanto, a demanda é incipiente. Então, o que se produz aqui, açúcar, algodão, fumo, couro, ainda não consegue ser um produto. O Brasil ainda naquele momento não consegue ter algo assim palatável, algo que o mercado diga assim, porra, legal, vamos aqui, ó. Esse é o produto do Brasil. Até que aparece o café. Bem, o café vai ser introduzido no Brasil no começo do século XVII, né? Lá no Sudeste, na região do Espírito Santo, região de São Paulo, né? O café vai ser introduzido ali, né? No começo do século XVII. Então, o café não tem uma história recente no Brasil. Na época da independência, o café compõe, em média, 18% das exportações, né? Agora, já em 1840, o café já aparece como principal produto exportado, com quase metade da pauta de exportação brasileira. Então, o café já começa a ganhar evidência na primeira metade do século XIX. Né? Então, é na segunda metade que o café ganha vamos dizer assim, preponderância, mas na primeira metade do século XIX o café já começa a ganhar evidência. Bem, porque você tem no Brasil, né, alguns fatores que propiciam a produção desse café. Primeiro, clima e terra. Né? Você tem no sudeste, principalmente na região do Vale do Paraíba, né, divisa de Rio de Janeiro e São Paulo, né, você tem clima e terra permitido. Bom, num primeiro momento, você tem recursos pré-existentes e uma grande capacidade ociosa desses recursos, especialmente mulas e escravos. Né? Esses escravos, com a decadência da cana, com a decadência depois da mineração, a escravidão ela fica ociosa no país. Né? Ou seja, eu tenho um grande potencial de força de trabalho, só que um potencial que está parado, vamos dizer assim. Né? Então não tem esse potencial. Logo, depois a gente vai ver que isso vai ser trocado por trabalho assalariado europeu, mas por enquanto é o que eu tenho. Né? No mundo, né, está acontecendo uma evolução da demanda no mundo. Bem, a partir de 1850 até 1845, você tem umas quedas no preço, mas a partir de 1850, a partir da segunda metade do século XIX, existe um aumento da demanda e do preço do café. Né? Nesse sentido, outro elemento que é importante é o seguinte: menos do que o açúcar, o café requer um menor nível do capital. Por quê? Porque o café é praticamente terra e gente. Colher terra e gente, terra e gente. O açúcar não, você precisa do engenho, né? Você precisa do engenho para produzir o açúcar. Então, o investimento em capital do café é muito menor do que o açúcar, né? Só que tem um elemento aqui que vai ser diferente. Né? Tem um elemento. Agora veja bem. Diferente dos outros ciclos, ou prefiro chamar das outras atividades econômicas, né? O café vai ser. A gente pode dizer com certeza que o café vai ser a única atividade econômica que vai criar aquilo que eu venho chamando a atenção há um tempo. Um elemento de fator altamente multiplicador, né? Só que, por quê? Porque alguns elementos vão ser importantes aqui. Quais eles? Primeiro, lembra que a gente falou que no açúcar, quem produzia não vendia, né? O açúcar, e lembra que a gente falou que a diferença na independência do Brasil para os Estados Unidos é que lá você tinha uma elite de comerciantes, aqui se tinha uma elite de produtores de café, nem dono de terra eram. Né? Bom,
No caso do café, esses produtores eles atuavam em todo o processo, recrutavam mão de obra, organizavam e gestavam e geriam a produção, transporte, comercialização, contratos. Eles tinham interferência na política financeira e econômica do governo, do império, né? Então, esses produtores, essa nova elite que está se formando, tem um diferencial dos anteriores, especialmente do açúcar. Esses caras, era importante para eles que esse território se dinamizasse. Era importante que se criasse aqui um fator multiplicador. Era importante que aqui se criasse um elemento de dinamismo, porque para eles teria um retorno imediato, direto e imediato. Bem, o Furtado vai dizer o seguinte, que agora aparece uma nova classe dirigente, né, que vai utilizar o governo para atender seus interesses, que eles são objetivos perfeitamente definidos. Que o próprio Furtado ele vai defender o seguinte, quando ele vai criar a Sudene, ele vai falar o seguinte, no Nordeste, ele vai dizer, o que falta no Nordeste é uma burguesia empreendedora. Furtado sempre vai defender isso aí, né? É uma elite que seja empreendedora. E ele, porque ele viu isso, porque na cabeça dele, o único momento que teve isso do Brasil foi o momento que o país conseguiu alavancar, conseguiu depois se industrializar, que a gente vai ver depois. Que o café vai ser um elemento importante, vai ser o elemento base no processo de industrialização brasileira. Vai ser a partir do café que vai criar o processo. Porque, lembra que a gente falou o seguinte, nenhum país se industrializa sem ter um processo de modernização agrícola. Porque a modernização agrícola ela produz excedentes, né? E os excedentes produzem, eu consigo e produzir insumos e produzir alimento. Não que o café fosse alimento, mas eu consigo produzir renda e faço com que pagar os trabalhadores e barateio a força de e muitas vezes, mesmo que eu não produza diretamente alimentos, mas eu estimulo a produção de alimentos, porque se eu estou pagando trabalhadores, eu vou estimular no meu interior a produção de alimentos para vender para aqueles trabalhadores e o custo da força de trabalho baixa, né? Então isso é importante. Então o café foi importante. O café começou a criar excedente no Brasil. Né? O excedente começou a ficar no Brasil. Enquanto o açúcar não ficava o excedente aqui, o café vai começar a ficar o excedente aqui. Só que você tem um problema central aqui. Qual é? É o problema da mão de obra. É o problema da força de trabalho. Por mais que eu tenha uma mão de obra ociosa, mas aquela mão de obra ociosa, aquela escravidão, não era a mão de obra ideal para o café. Porque não tinha um trato com o café, né? Não tinha experiência com o café, né? Nesse sentido, né, eu tenho alguns problemas, e o problema do Brasil é o seguinte, você tem uma oferta de mão de obra que ela é totalmente inelástica. Ou seja, o que significa uma mão de obra inelástica? Né? Por mais que eu aumente o preço dela, ela não me acompanha. Por mais que eu aumente estímulos para aquela mão de obra, ela não acompanha. Dá um exemplo para vocês. O que é uma mão de obra elástica? O que é um produto elástico? Quando eu apresento um estímulo, ele se expande. Exemplo, um determinado setor. Vocês já estudaram isso em microeconomia. Elasticidade e inelasticidade, né? Um determinado setor. Eu tenho uma média salarial de R$1.000. Se eu aumento essa média para 2.000, o que vai acontecer? Vai aparecer mais gente. Ou seja, eu tenho uma mão de obra totalmente elástica. Agora, no setor, se eu pago 1.000, se eu aumento para 3.000 não apresenta mais gente, eu tenho uma mão de obra inelástica. Por vários motivos. Pode ser que eu não tenha gente suficiente.
Segundo, pode ser que eu tenha gente suficiente, mas não tenha gente capacitada suficiente para aquilo, né? São vários motivos que podem acontecer, né? Bem, então eu tenho uma mão de obra totalmente inelástica no Brasil, né? Mesmo que nos Estados e aqui no Brasil eu ainda tenho muito menos escravo que nos Estados Unidos, né? Bom, que nos Estados Unidos eu tenho crescimento vegetativo, aqui no Brasil não, né? Bom, e o Brasil então ficou dependente dessa dificuldade em mão de obra, né? Você tem e você tem poucos escravos no Brasil. O Brasil tem 1,5 milhão de escravos. Então, essa mão de obra não tem capacidade de aguentar a demanda do café. Não tem capacidade de demanda do café, né? Agora, e outra coisa, eu tenho uma mão de obra que é de subsistência. Primeiro, além do escravo, eu tenho aquele caboclo da roça, que vive de queimada e sem racionalidade econômica, né? Eu tenho muitas vezes o dono da terra agora, depois da lei de terras, né? Ele apresenta muitas vezes oposição ao recrutamento dessa mão de obra aqui. E se apresenta salários como recrutamento, mas eu não tenho vamos dizer, uma tradição, uma cultura salarial no Brasil ainda. Bem, nas áreas urbanas, eu tenho um problema de adaptação ao trabalho agrícola. Né? No Brasil, vai ser difícil eu levar gente da cidade para o campo, adaptação ao trabalho agrícola. Né? Então, a alternativa qual foi? Imigração europeia. Então, eu tenho inelasticidade de mão de obra no Brasil, é um problema, né? E no final, então, vou ter que buscar a imigração europeia. Bem, nesse sentido mas eu tenho grandes fluxos vindos da Europa para cá, da América de forma geral, mais para os Estados Unidos que para cá, né? Mas não era para grande lavoura, porque a Europa estava vivendo o seguinte: a Europa está vivendo um começo de excedente de mão de obra. Na Irlanda, na Alemanha, né? Você tem muita fome ali, né? Na Itália, né? No leste europeu, na Polônia, né? Então você tem um excedente de força de trabalho ali, né? Por quê? Porque o processo de industrialização ele vai gerando esse excedente, normal. O processo de industrialização vai gerando esse excedente, né? E não é à toa que no século XIX a escravidão começa a acabar no mundo, justamente porque eu já tenho excedente na Europa. E o trabalho assalariado é muito mais produtivo do que o trabalho escravo, né? Sem dúvida que o trabalho assalariado é muito mais produtivo que o trabalho escravo, né? Então, só que essa mão de obra que está vindo não é especificamente para a lavoura. Grande parte são para a indústria, são áreas urbanas, né? Só que aqui eu tenho algumas oportunidades que vão surgindo, né? Bom, essa colonização para o Brasil, né? Então eu tenho altos gastos para isso aqui, porque o Brasil os plantadores de café vão gastar muito por isso aqui, né? Então, e diante disso, você tem muitos problemas aqui com o Brasil e os europeus vão ficar reticentes aqui. Então, no primeiro momento, não vai ser fácil você trazer europeus para cá. Até que em 1857, senador Vergueiro vai criar uma colônia de camponeses alemães e suíços aqui no Brasil. Né? Bom, só que o que os caras vão fazer? Eu falo que no Brasil tudo é diferente, tudo é complicado. Os caras vão abusar dos caras. Vão abusar, vão criar uma espécie de escravidão por dívida, né? E na Europa vão saber disso aqui. Aí vai ter a reação na Europa. Os caras, porra, cara, enquanto os caras estão indo para os Estados Unidos, estão tendo trabalho, estão correndo, estão indo para o oeste, estão fazendo. No Brasil, vocês querem tratar a gente como escravo? É foda,
né? Que no Brasil tudo é complicado, né? Então, aí você cria esse sistema de parceria com os imigrantes, né? Que é um problema de risco, depois um sistema misto de trabalhadores e parceiros. Bem, e aí você não tem um problema, você tem um problema de financiamento público aqui, né? Até que em 1870, o governo brasileiro passou a financiar o transporte de imigrantes para a lavoura cafeeira, especificamente para isso. O governo se atentou, o Segundo Império se atentou que era que a questão da mão de obra era importante, que a questão da mão de obra era fundamental que se resolvesse, né? Mas o fazendeiro cobria os gastos de adaptação desse imigrante, né? E providenciava um pedaço de terra para ele morar, plantar sua roça, né? E poder trabalhar na lavoura de café, né? O que foi decisivo? O que foi importante para o sucesso disso aqui? A explosão na demanda. A demanda internacional explodiu. Então, por isso que teve sucesso, né? Você teve sucesso aqui. Bem, aí na Europa também, como eu estou falando, você tem outras coisas. Você tem uma crise no sul da Itália, que aumenta a oferta de imigrantes, né? Que vai permitir que esses caras venham para a lavoura de café. Aí sim, a partir de 1870, né, a lavoura de café vai começar a se expandir. Bem, um outro movimento, além do café no Brasil, né, o café vai ser mais importante, mas o outro movimento além do café vai ser a borracha. Né? A borracha na Amazônia, né? Ou seja, por quê? Porque na Amazônia o principal produto era o cacau, que entra em decadência no final do século XVIII, né? Problema principal, mão de obra e demanda. Bem, a partir de 1840, o Brasil começa a aumentar a exportação de borracha. Né? Só tem uma ideia, entre 1840 e 1859, o Brasil salta de 460 para 1.900 toneladas anuais. Né? Então, e principalmente a partir de 1890, né, com a fabricação dos automóveis, da fábrica do Henry Ford, né, ou seja, quando os automóveis se tornam o centro o principal produto do capitalismo mundial, né, o principal produto da segunda revolução industrial. Então, o ciclo da borracha no Brasil vai passar por 3 fases. Primeiro, vai ter uma solução, vai ser a produção na Amazônia de forma extrativa, né? Uma solução economicamente racional, né? Onde houvesse uma estrutura e oferta de mão de obra. E uma terceira fase, borracha sintética. Essa é uma terceira fase, né? Borracha sintética. Bem, entre 1872 e 1900, ocorre uma imigração de 260 mil pessoas para a Amazônia. Grande parte vai vir do Nordeste, aqui da região Nordeste, né? Ou seja, aí eu tenho, olha aqui, essa mão de obra poderia ser usada para o café, e não foi. Por quê? Eu ainda não tenho no Brasil aquele processo de integração territorial, né? A borracha vai fazer isso aqui, né? Bom, né? Porque você tem que os nordestinos vão sofrer um isolamento depois da decadência do açúcar. O Nordeste vai sofrer um isolamento que vão ser aproveitados somente para a economia da borracha, né? Bom, e aí sim começa a aparecer, começa a surgir, começa a ocorrer automaticamente a necessidade de eliminação do trabalho escravo, né? Você começa porque o escravo, por quê? Porque o primeiro momento é necessário alguém que produza e receba salário, porque é preciso formar um mercado interno, né? E o escravo já começa a ser um peso morto na economia brasileira, né?
Então, por quê? Como eu falei, na Europa já tem acidente de mão de obra, né? Mas eu tenho que com essa abolição de escravo eu venho assalariados. Só que o salário é baixo, né? Porque tem outra alternativa de emprego, né? Então eu tenho que aumentar salário, né? Então eu tenho que aumentar salário, né? Nesse sentido, né? A região do café faz isso. A região do café possibilita que eu tenha salários maiores, portanto, atrai maior leva de imigrantes, por conta dos salários maiores. Né? Nesse sentido, né, os ex-escravos vão perder a competição com os imigrantes europeus. Né? Mesmo porque a capacidade, a produtividade dos imigrantes é maior do que os escravos. Né? O trabalho assalariado é mais produtivo. Né? Bom, só que não há uma mudança significativa da distribuição de renda no Brasil. Né? Então, veja bem, a escravidão, né, ela, pela análise econômica dela, né, a gente pode pensar, né, primeiro, né, esse trabalho escravo, ele tem uma baixa produtividade, né? Por que a baixa produtividade? Porque, olha aqui, qual a diferença de um trabalhador escravo e um trabalhador assalariado? O trabalhador escravo trabalha por quê? Ele trabalha, senão ele vai ser punido, senão ele vai ser castigado. Não é isso? Qual é o estímulo que ele tem? Nenhum. Agora, quando o cara trabalha por salário, ele trabalha por quê? Trabalha para receber salário. Então, por isso que a produtividade é maior. Né? Então, aqui, né, eu tenho um alto custo de monitoramento, de vigiar aquele escravo, de ir atrás, né? Eu tenho todas essas questões, né? Então, eu tenho aqui que esses escravos, ao mesmo tempo, tem um escravo comprando sua liberdade, né? Vão comprando sua liberdade. Então, eu vou desaparecendo o trabalhador, o trabalhador escravo, né? Então, eu tenho aqui uma condição no Brasil, né, que vai, né? Então, e ao mesmo tempo, né, que eu tenho uma diferença. No açúcar, a maioria dos escravos era de enxada e foice, né? No trabalho do, o trabalho assalariado no açúcar ocorreu basicamente em Pernambuco, Bahia e Pernambuco, né? Mas muito pouco também, né? Muito pouco também. Onde a gente precisava de mais esforço, usava escravo, né? O algodão já usa assalariado primeiro, né? O algodão já usa trabalho assalariado primeiro, né? Agora, na economia cafeeira, né, o café envolve um trabalho mais intensivo, né? Ou seja, a limpeza na colheita, né? Trabalho intensivo. Mas outra coisa que vai contribuir para o fim do trabalho escravo é o aumento do preço do escravo, né? Ou seja, se o tráfico de escravo vai ficando mais difícil, o preço do escravo também vai ficando mais difícil também, né? Então, né? Então, escravo na pecuária, na mineração, né? Escravidão doméstico, né? Na indústria, muito difícil eu ter isso aqui, né? Então, gradativamente eu vou sumindo com esse escravo do mundo e do Brasil, apesar que Brasil e Cuba foram os últimos países a abolir o trabalho escravo, né? Abolir o trabalho escravo. Então eu tenho aqui, né, essa questão, né? Então, a partir de 1850, né, começa a declinar o trabalho escravo, né?
é, é, não existe mais um estímulo à escravidão, mas eu tenho a imigração, então eu tenho o café na Amazônia. Então eu tenho duas na segunda metade do século XIX, né? Eu tenho duas dois movimentos, né? Dois movimentos entre café e borracha. Então, no Nordeste, o trabalho assalariado vai sendo gradualmente substituído substituído já a partir de 1865, né? A produtividade do café também começa a decrescer no Vale do Paraíba e vai seguindo rumo ao interior de São Paulo, né? Por quê? E as regiões mais produtivas vão atrair mais escravos, né? Então eu tenho aqui só começa a formar uma renda no Brasil, né? Então é importante, né? É importante agora que mesmo que exista uma